Na aula de hoje, nós vamos falar sobre autômatos de pilha ou autômatos com pilha. Nós vamos ver que esses são os reconhecedores das linguagens livres de contexto, que foram aquelas que a gente estudou na aula anterior, quando a gente apresentou as gramáticas livres de contexto. Na verdade, a prova de que os autômatos de pilha são os reconhecedores das linguagens livres de contexto vai ser dada na próxima aula, mas hoje a gente vai entender como que funciona essa máquina com pilha. Essencialmente, um autômato de pilha, ele é um autômato finito, não determinístico, com uma pilha como uma memória auxiliar. A pilha, ela é independente da cadeia de entrada. A pilha, ela tem tamanho infinito. Lembrando que a gente está falando de um modelo computacional, né? Na prática, não tem como alguma coisa ter tamanho infinito. Entretanto, as informações dentro da pilha elas só podem ser acessadas através de operações de push e pop, que são feitas sempre no topo da pilha. Então, relembrando aqui, esse é o tipo de política que a gente chama de LIFO, Last In, First Out. Significa que o último elemento que entrou na pilha vai ser o primeiro a sair. Então, parecido com uma pilha de pratos, né? Se você empilhar os pratos, você só vai ter acesso ao primeiro prato, que equivale ao último que você colocou na sua pilha. Então, aqui a gente vai exemplificar primeiro essas operações de push e pop na pilha. A primeira operação que a gente simula aqui é fazer uma inserção desse elemento x1 na pilha. Então, o que a gente faz? Um push de x1 significa que esse elemento vai ser gravado exatamente no topo da pilha. Depois, se a gente fizer um pop na pilha, o que a gente tem é que esse elemento que estava no topo, ele é eliminado, então aqui a gente vai apagar esse elemento, e esse elemento pode ser recuperado, então a gente tem acesso ao x1. Só depois de tirar o x1 é que a gente tem acesso aos outros elementos que estão na pilha, certo? Então essa é só uma recordação daquela estrutura de dados que a gente aprende lá no começo do curso, que são as pilhas. Para o nosso autômato, a gente vai utilizar símbolos de pilha para esses valores de x1, x2 até xn. Nós vamos considerar agora um outro alfabeto. Então, a gente já tinha o alfabeto terminal, que era um alfabeto das palavras. Quando a gente falou de gramática, a gente também tinha o alfabeto de variáveis, que eram símbolos intermediários da gramática. E agora a gente vai ver um outro alfabeto, que vai ser o alfabeto dos símbolos de pilha. A gente vai usar essa letra gama maiúsculo para os elementos que vão ser inseridos aqui na nossa pilha, tá? Outra coisa importante é que a nossa pilha, a gente vai considerar que sempre existe um valor inicial nela. Então, normalmente a gente considera como Z0 o valor inicial na pilha. Se ele é o valor inicial, significa que ele está no fundo da pilha. Então, vejam aqui na nossa representação, a gente vai assumir que sempre que o autômato começa, a pilha está com esse elemento Z0 no fundo da pilha. E a gente vai representar o estado corrente da nossa pilha nesse formato de string. Como que isso vai ser feito? Então, essa string x1, x2, xn até z0 representa a pilha com x1 no topo, depois seguido de x2 e assim por diante, e z0, que é o último elemento, então o elemento mais à direita na nossa string representa o fundo da pilha, e o mais à esquerda representa o topo. Vejam aqui o Z0. Então, se a gente anotar aqui, a gente vai dizer que esse aqui é o fundo, e esse vai ser o topo da nossa pilha. Porque ao longo das nossas simulações com os autômatos de pilha, a gente vai ter que representar a informação que está armazenada na pilha, e para a gente não ter que ficar desenhando uma pilha nesse formato aqui, a gente vai acabar usando essa notação de strings. Então, o primeiro elemento da string é o topo, o último elemento é o fundo. Antes da gente começar, vale aqui uma observação, que a presença da pilha significa que o autômato ele pode agora memorizar uma quantidade infinita de informações. Isso não acontecia lá nos autômatos determinísticos ou não determinísticos. Agora, esse nosso autômato que a gente falou, que nada mais é que um autômato finito, não determinístico, com uma pilha, ele vai poder sim armazenar uma quantidade infinita de informações. Entretanto, a gente já comentou que esse tipo de informação só pode ser acessado via pilha, ou seja, a gente só vai conseguir acessar os elementos que estão no topo da pilha, fazendo push e pop nessa pilha, o que limita bastante o poder de reconhecimento desse modelo computacional. A gente vai ver, na próxima aula principalmente, que a classe das linguagens aceitas pelos autômatos de pilha
é exatamente as linguagens livres de contexto, que são as linguagens do tipo 2, lá na hierarquia de Chomsky, que a gente está aprendendo. E também uma outra observação interessante é que quando a gente falou de autômatos finitos, o não determinismo, a gente disse que ele não acrescentava poder computacional, então era equivalente. Qualquer autômato não determinístico tinha um determinístico correspondente, a gente sempre podia converter. Agora não vai ser possível, então vão existir linguagens que só vão poder ser aceitas por autômatos de pilha não determinísticos. Então a gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas é importante saber que quando a gente fala de autômato de pilha, a gente já está considerando que é um autômato não determinístico. Tá? Quando a gente quiser falar de autômato de pilha determinístico, aí sim a gente vai especificar que ele é determinístico. Mas se não for falado nada, o que se considera é que é um autômato não determinístico. Isso porque o não determinismo ele não vai acrescentar poder computacional à nossa máquina de reconhecimento. Então, finalmente chegando ao autômato, né, o que seria esse autômato com pilha? Informalmente, a gente pode pensar nele como um autômato com uma máquina de controle de estados finitos, que é o que a gente já tinha lá no nosso modelo anterior. Essa máquina tem uma função de transições, né, então, em um estado, você pode mudar para outro estado, dependendo do que você lê na sua cadeia de entrada. Então, aqui a fita de entrada corresponde ao que a gente vem falando como a nossa cadeia W. Só que agora, a nossa função de transição, a gente vai falar sobre isso, ela vai depender não só do estado atual e do símbolo na cadeia de entrada, ela vai depender também do que está no topo da pilha. Então, é isso que a gente tem indicado aqui. Ó. Então, o topo da pilha vai determinar, em conjunto com o estado atual, com o símbolo lido na cadeia e esse topo da pilha, qual que vai ser o próximo estado da nossa máquina de controle de estados aqui, a nossa função de transição. Então, o que a gente vai ter no nosso autômato de pilha é que, dado um estado corrente Q, do conjunto de estados, dado um símbolo da cadeia de entrada, vamos dizer que ele é o WI, ele é igual ao símbolo A, que pertence ao alfabeto sigma, e também dado um símbolo do topo da pilha. Então, veja, só o topo da pilha. Aqui eu estou considerando que o X está no topo da pilha, que eu estou lendo o símbolo A, e que eu estou no estado Q. Então, aqui a gente poderia reescrever esse estado aqui para Q. Tá? Então, eu estou no estado Q. A função de transição ela vai depender agora desses três parâmetros. Estado, símbolo lido e o que está no topo da pilha. Dependendo desses três parâmetros, a gente pode fazer uma transição para um novo estado P. Então, de Q a gente vai para um novo estado P. E a gente vai ter algo novo aqui, que vai ser, a gente vai mudar o estado atual da pilha. Então, o valor da pilha, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai remover, então vai fazer um pop no X, que está no topo da pilha, e vai fazer um push nesse gama. E a gente vai ver que gama, na verdade, vai ser uma cadeia de símbolos. A gente já viu, né, que sempre que tem esse asterisco aqui em cima de algum conjunto, são as cadeias que podem ser geradas por esse conjunto. União com a cadeia vazia, com o conjunto que tem a cadeia vazia. Por quê? Porque pode ser que o gama aqui seja um epsilon, então você não vai colocar nada, na verdade, no lugar da pilha. A gente vai falar bastante sobre isso, mas já dá para começar a ter uma ideia. O nosso autômato com pilha, ele vai depender do símbolo lido, do estado corrente e do que está no topo da pilha. A partir disso, tem a função de transição aqui. Essa função de transição, percebam que ela está levando para um conjunto de estados, que a gente tem aqui as chaves. Então, por que é um conjunto? Porque é um autômato não determinístico, poderiam ser vários estados. Então, a gente está indo para um conjunto de estados, onde cada elemento desse conjunto vai ser um par com o identificador do estado, então, no caso aqui, estado P, e com uma cadeia de símbolos de pilha, que é o que a gente tem escrito aqui. Então, isso aqui é uma cadeia, e essa cadeia de símbolo de pilhas vai ser empilhada aqui, em que o X vai ser removido do topo, e a gente vai colocar essa cadeia, suponha que essa cadeia fosse Y1, Y2 e Y3. O que a gente vai ter na nossa pilha aqui vai ser Y1, Y2 e Y3. Tá? A gente vai descrever certinho esse movimento, mas vocês já conseguem ter uma ideia
do funcionamento da máquina. A gente vai representar a nossa função de transição também usando um diagrama de estados, que foi o que a gente aprendeu utilizando autômatos finitos. Nesse caso aqui, a gente tem a função de transição delta, em que ela tem os parâmetros como um estado que, ao ler o símbolo A com o X no topo da pilha, então aqui o X está no topo da pilha, a gente vai para o estado P e a gente vai substituir o que está na pilha pela cadeia gama, que é o que tem aqui de verde. Então a gente vai acostumar agora a ver esse tipo de notação de um estado para o outro, não só dependendo, porque antes a gente só tinha o símbolo, né? Antes a gente só tinha aqui o símbolo A no autômato de estados finitos, a gente estava em Q, ao ler o símbolo A a gente ia para P. Agora a gente vai ser no estado Q, ao ler o símbolo A com o X no topo da pilha, o que a gente faz? A gente vai para o estado P e substitui o X pelo gama, onde gama é uma cadeia de símbolos de pilha. E aqui a gente tem algumas possibilidades. Vamos supor que a gente está lendo o símbolo WI, então na posição I da cadeia de entrada, a gente está lendo exatamente esse símbolo A, e o que está no topo da pilha é o X. Tá? Então eu vou desenhar só dessa vez aqui para a gente lembrar o que significa essa pilha igual a X, X1, Xn até o Z0. Então significa que a gente tem uma estrutura mais ou menos assim, que é a nossa pilha, e lá na nossa pilha, a gente vai ler essa string que representa a pilha, da esquerda para a direita. Então, da esquerda é o topo, então eu tenho X no topo, depois X1, depois X2, até Xn, e quem está no final? Quem está no final da minha pilha, ou seja, o fundo da pilha, é o Z0, que ele deve entrar aqui. Tá? Então, é importante vocês entenderem nesse momento que essa aqui é a nossa pilha, e ela está sendo representada por essa cadeia aqui. X, X1, X2, até o Xn, e depois o fundo, que é o Zn. Isso aqui é a mesma coisa que a gente imaginar a nossa pilha nessa configuração que está aqui. Certo, então, dado a cadeia de entrada com o símbolo A, e a pilha com o X no topo, percebam que o que está depois do X não importa, porque a gente só acessa o topo da pilha. A gente pode fazer uma seguinte transição, do estado Q, ao ler o A, com o X no topo da pilha, a gente vai substituir esse X pelo símbolo Y1. Então, o X ele foi eliminado da pilha, fez um pop nele, né? Foi um pop, e aí a gente fez um push só desse símbolo aqui, Y1, que é o que a gente tem aqui. Então, a partir de agora, a pilha ela tem Y1, depois X1, que era o mesmo estado da pilha anterior. Certo? Agora, outra possibilidade que a gente tem, ao ler o símbolo A com X no topo da pilha, a gente vai substituir tudo isso por uma cadeia de símbolos de pilha. Então, não é só um símbolo agora, pode ser uma cadeia. E se a cadeia está dada na ordem Y1, Y2, Y3, da esquerda para a direita, você vai considerar que o primeiro a ser inserido na pilha, então na hora que você for implementar o seu autômato de pilha, você tem que lembrar disso. Se você tem essa cadeia aqui, Y1, Y2 e Y3, o primeiro que tem que ser inserido na pilha é esse aqui, né? É o Y3, depois o Y2 e por último o Y1, para que você fique nessa configuração, que é o que a gente convencionou. Uma pilha vai ser representada por uma string, onde quem está mais à esquerda é o topo e quem está mais à direita é o fundo. Nesse caso aqui, vejam, mais uma vez, o X ele foi eliminado da pilha, foi feito um pop, e aqui a gente fez um push dessa cadeia Y1, Y2 e Y3. Outra possibilidade que a gente tem de representação é o caso em que você faz um push e um pop do mesmo elemento. Vejam, ao ler o símbolo A, com o X no topo da pilha, a gente vai substituir esse X aqui por ele mesmo. Então, o resultado é o mesmo, mas a gente ainda tem a operação de pop e depois de push. Em alguns livros, algumas representações abreviam esse caso aqui para dizer assim que não mexe na pilha, mas a notação que a gente vai utilizar,
que vai facilitar as nossas implementações e algumas outras provas que a gente vai fazer, é essa daqui. Mesmo que que você não vai mexer na pilha, você precisa falar que vai tirar o símbolo e vai colocar ele de novo, tá? Lembrando que esse é só um modelo, a forma de implementar pode ser totalmente diferente. E a gente também vai ter a cadeia epsilon. A cadeia vazia também vai estar presente no nosso autômato, nas transições. Então, ao ler o símbolo A com o X no topo da pilha, a gente pode desempilhar o X. Então, a mesma coisa foi feita aqui, ó, o X saiu do topo da pilha, e agora a gente vai fazer um push da cadeia vazia. Fazer um push da cadeia vazia significa não colocar nada, né? Na verdade, essa aqui é uma transição em que você faz, de fato, só o pop. Não precisa fazer o push. Também, em outras notações, você tem, às vezes, uma notação especial para quando você só tira da pilha. Aqui a gente vai utilizar esse formato. Então, você já consegue reconhecer que sempre vai tirar alguém da pilha. Então, sempre vai tirar esse cara da pilha. E o que vai ser colocado no lugar dele vai ser o que está à direita. Então, depois dessa barra aqui, que a gente tem desenhado, depois da barra, é o que vai entrar na pilha. E aí, se o que vai entrar na pilha é a cadeia vazia, significa que nada vai entrar. Então, o estado da pilha vai ser somente esse estado aqui anterior, menos o que estava no topo. E por último, a gente pode também não tirar nada da pilha. Então, aqui, a gente dificilmente vai ver um exemplo com esse tipo de transição, mas também daria para fazer. É uma transição em que você consome o símbolo A, e agora você não vai consumir nenhum símbolo da pilha. Então, não importa o que está na pilha, você vai poder fazer essa transição do estado Q para o estado P, se você tiver o símbolo A na cadeia de entrada. Se estiver lendo o símbolo A, você pode fazer isso. E aí, nesse caso aqui, percebam que a gente tinha a pilha nesse estado aqui, em roxo, e aí o que você está fazendo é adicionando um símbolo, no caso é o X. Então, eu diria que esses casos 4 e 5 são casos onde a gente faz só pop, e no outro a gente faz só o push. Tá? Então, essa nossa anotação vai permitir também, na hora de desenvolver o seu autômato de pilha, você pode pensar nessas situações aí em que você só coloca um elemento, ou você só tira o que está lá na pilha. A gente vai ver um exemplo ainda hoje, com esse caso 4 aqui, em que a gente só tira o elemento da pilha. A gente também vai ter as transições vazias, então, quando a gente falou que o autômato de pilha ele é um autômato finito não determinístico, na verdade a gente estava falando da definição mais ampla de não determinismo com movimentos vazios, que era aquele autômato não determinístico com um epsilon embaixo. Então, o epsilon para a gente é a transição vazia, que era aquela transição que não consumia nada da cadeia de entrada. Então, aqui também você vai poder não consumir um símbolo da cadeia de entrada. Então, nesse exemplo aqui, se a gente está no estado Q, sem consumir nada da cadeia de entrada, então, com a transição epsilon, transição vazia, mas aí a gente precisa verificar lá na pilha se o topo da pilha, então vejam, a gente só vai mudar de estado para P se o topo da pilha for X, que é o que está especificado aqui. Então, sem consumir nada da cadeia de entrada, se o topo for o X, o que a gente vai fazer vai ser uma transição para o estado P, que é o que está especificado aqui, e a gente substitui o X pela cadeia de símbolos de pilha gama. Então, isso significa que com os movimentos vazios, a gente pode mudar de estado ou alterar o topo da pilha sem ter que consumir um símbolo da entrada. Então, no nosso modelo de autômato com pilha, também vai ser permitido não consumir um símbolo da entrada, mas mesmo assim mudar de estado e também mudar o topo da pilha, dependendo da configuração que você desenhou.